E aí, bora falar sobre aquelas 5 ferramentas que são, assim, essenciais para qualquer geógrafo e que, na verdade, servem para todo mundo entender melhor o mundo. São conceitos que mudam completamente o jeito que a gente olha para tudo, sabe? Pois é, né? Como é que a gente organiza essa confusão toda que é o mundo ao nosso redor? É uma pergunta que, olha, todo mundo se faz uma hora ou outra. E a resposta, ou pelo menos uma parte dela, está numa ciência que a gente acha que conhece da escola, mas que é muito, muito mais profunda. A geografia, então, entra como um kit de ferramentas super poderoso. Pensa num conjunto de lentes, cada uma mostrando um detalhe diferente do ambiente. E a base de tudo, o coração desse kit, são 5 conceitos-chave. É sobre eles que a gente vai conversar hoje. Então, o nosso papo vai ser o seguinte: a gente começa vendo o mundo pela geografia, depois mergulha em paisagem e lugar, avança para região e território, junta tudo no conceito de espaço geográfico e, por fim, a ideia é sair daqui com uma nova forma de ver as coisas. Vamos lá? Bom, nossa primeira parada é aqui: paisagem e lugar. A gente vai começar pelo mais próximo da gente, sabe? Aquilo que a gente vê e, principalmente, aquilo que a gente sente no dia a dia. Vamos começar com a paisagem. Imagina ela como se fosse a aparência da realidade, a pele do mundo. O mestre Milton Santos dizia que paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Mas olha, é mais que isso, tá? Inclui os sons da rua, o cheiro de chuva, tudo que os nossos sentidos conseguem captar. E essa paisagem basicamente se divide em duas. De um lado tem a paisagem natural, né, aquela com pouca ou nenhuma mãozinha humana. Pensa numa floresta densa, numa montanha. Do outro, a paisagem cultural ou humanizada. Aí é onde a gente entra. As cidades, as estradas, é a nossa marca no planeta. E a real é que a maioria dos lugares que a gente conhece hoje é uma mistura bem doida e fascinante das duas coisas. E essa citação do Milton Santos, ela é genial, né? Pensa nisso. Se a vida sumisse de repente, mas tudo o que a gente construiu ficasse de pé, o que antes era um espaço cheio de vida viraria só paisagem, um cenário vazio. Isso mostra que a paisagem é feita de objetos, de formas, mas é a vida, a sociedade, que dá o sentido, que transforma isso em algo a mais. E é justamente essa vida que nos leva direto para o próximo conceito, o lugar. Se a paisagem é o que a gente vê, o lugar é o que a gente sente. É o espaço com um afeto, com uma história. É quando um pedaço do mundo ganha um significado especial pra gente. Sabe? É a casa, a rua da infância, aquele cantinho que só a gente conhece. Pensem só. Aquele bairro onde se cresceu, um parque que traz boas memórias. É essa conexão pessoal, esse sentimento de pertencimento que faz uma localização qualquer virar o lugar. É aí que a geografia encontra as nossas emoções, as nossas memórias. Beleza, a gente já viu como percebemos e sentimos o espaço. Agora vamos subir um nível para entender como nós, seres humanos, organizamos e principalmente controlamos esse espaço. Então, vamos falar de região. Pensa assim, o mundo é gigante e super complexo. Para conseguir entender, a gente precisa simplificar, agrupar. É para isso que serve o conceito de região. A gente pega um pedaço do espaço e diz, ok, essa área aqui tem características em comum. E aí a gente consegue analisar melhor. E o que define uma região? Bom, pode ser qualquer coisa. Pode ser por características físicas, como a vegetação da Amazônia. Pode ser por uma administração política, como os estados do Brasil. Por atividades econômicas parecidas, como o Sudeste. Ou até por traços culturais, como o Oriente Médio. É basicamente um jeito inteligente de botar ordem no caos, de organizar o espaço para estudar. Agora, segura aí que o negócio fica mais sério. Vamos falar de território. Se em região a gente organiza, em território a gente controla. A palavra mágica aqui é poder. Território é um espaço que foi apropriado, delimitado por alguma relação de poder, de dominação. É aqui que entram as fronteiras, sejam elas um muro ou uma linha imaginária no mapa. E para entender território, a gente precisa separar 3 coisas que andam juntas. Primeiro, a nação, que é o povo, a galera com uma identidade cultural, uma história em comum. Segundo, o Estado, que é a organização, a máquina política e administrativa. E terceiro, o território nacional, que é o chão, o espaço físico onde esse Estado manda, onde ele exerce sua soberania. É o encontro da geografia com a política na veia. Certo? Já passamos por paisagem, lugar, região e território. Agora a gente chega no chefão, no conceito que amarra tudo isso,
o espaço geográfico. Pensa no espaço geográfico como o grande palco de tudo. Ele é o conceito mestre porque ele é a soma de tudo. É a paisagem, com suas formas naturais e construídas, mais a sociedade, que vive, trabalha e transforma essa paisagem. E o mais importante, ele não é parado, não é uma foto. Ele está sempre em movimento. É um filme que a gente está produzindo e refazendo o tempo todo. Mas como esse espaço é criado? O próprio Milton Santos explica. É um processo. Primeiro, existe a natureza, né? O palco original. Aí a sociedade humana chega com suas técnicas, suas tecnologias e começa a transformar essa natureza. E é dessa interação, desse trabalho contínuo, que nasce o espaço geográfico. Um processo que começou lá com as primeiras ferramentas de pedra e continua hoje com satélites e inteligência artificial. E isso nos leva a uma ideia incrível. O espaço acumula tempo. Milton Santos criou um nome para isso: rugosidades. Sabe o que é? São as marcas do passado que ficam na paisagem de hoje. Um prédio antigo no meio de uma avenida moderna, um trilho de trem abandonado, são como as rugas no rosto de uma pessoa. São camadas de tempo, uma convivendo com a outra e que influenciam o que a gente faz hoje e o que vai ser o futuro. Então, para fechar essa parte, vamos usar aquela analogia de novo, que ajuda a gente a juntar as peças. Se a paisagem é a foto, o clique de um momento, o lugar é a memória, o sentimento que essa foto desperta na gente. E o espaço geográfico. Ele é o filme inteiro. Um filme dinâmico que não para de rodar, mostrando o passado, o presente e até o que ainda está por vir. Entendendo tudo isso, a gente basicamente ganha um novo jeito de ver o mundo. Uma nova lente. E o mais legal desse kit de ferramentas é que ele é universal. Dá para usar para analisar uma rua, um bairro, mas também para entender as dinâmicas que conectam o planeta inteiro. Funciona do micro ao macro. Então, resumindo a ópera, nosso kit de ferramentas fica assim, ó. Paisagem é o que a gente vê, lugar é o que a gente sente, região é como a gente agrupa para entender, território é como o poder controla, e o espaço geográfico é o palco dinâmico onde tudo isso acontece ao mesmo tempo. Agora, fica a provocação. Da próxima vez que estiver andando pela cidade, viajando ou até vendo uma notícia na TV, tenta usar essas lentes. O que será que dá para ver de diferente? Que histórias, que relações de poder, que sentimentos estão ali, escritos no espaço? A geografia está em todo lugar. A gente só precisa aprender a enxergar.